que os mortos estão fazendo nesse exato momento? O que acontece com a alma segundos depois que o coração para de bater? Existe consciência? A memória? A dor ou paz? Será que os mortos nos observam, rezam por nós, nos visitam em sonhos? Ou será que tudo termina ali, na fria solidão de um túmulo fechado? A morte, esse limiar entre o visível e o invisível, continua sendo o maior dos enigmas humanos. Milhões passam por ela a cada dia. Mas quantos sabem, de fato, o que acontece no instante em que os olhos se fecham para este mundo? A Bíblia, esse livro que fala tanto dos vivos quanto dos mortos, nos dá respostas que nem sempre ouvimos nos púlpitos ou nos funerais. São verdades profundas, esquecidas e às vezes até evitadas, porque nos confrontam com o eterno. Não, a morte não é o fim, mas também não é o descanso vazio que muitos imaginam. A fé cristã, enraizada nas palavras de Cristo, nos revela que o momento da morte é o início de algo tão real quanto o agora. Um momento de revelação, de passagem, de juízo e, para muitos, de espera. Não é por acaso que os primeiros cristãos chamavam os cemitérios de dormitórios e os corpos dos santos de sementes adormecidas, aguardando a aurora final. Mas o que exatamente a alma encontra após cruzar o umbral? Céu, inferno, purgatório, um juízo imediato, um silêncio absoluto ou um despertar súbito? E se eu te dissesse que há passagens nas Escrituras que falam de almas clamando debaixo do altar, de um grande abismo entre os justos e os ímpios, e de uma ressurreição que ainda está por vir? E se eu te contasse que, segundo a tradição da Igreja, os mortos estão mais vivos do que jamais estiveram? Fique comigo até o final desta jornada, porque o que você vai ouvir aqui não é uma opinião. É uma peregrinação pela verdade, com os pés na Bíblia, o coração na tradição da Igreja e os olhos voltados para o céu. Descubra o que realmente acontece depois da morte e, talvez, o que já está acontecendo agora. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada palavra é uma vela acesa no escuro. Se essa busca também é sua, inscreva-se, ative o sino, compartilhe esta jornada. Porque a verdade pode estar escondida, mas ela não está morta. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, produz muito fruto. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 24. Foi assim que Jesus, poucas horas antes de sua paixão, falou sobre a morte. Não como um fim, mas como uma gestação invisível. Uma semente só frutifica quando morre. E essa morte, para o cristão, não é um aniquilamento, mas um mergulho, uma entrega, um desaparecer aos olhos do mundo, para florescer nos olhos de Deus. Feche os olhos e imagine a terra escura cobrindo uma pequena semente. Ninguém vê o que acontece lá dentro. Ela some, apodrece, quebra. Aos olhos humanos, morreu. Mas na realidade, é ali que começa a vida nova. Foi isso que os mártires entenderam. Foi isso que os santos viveram. Morrer é ser plantado no mistério de Deus. Mas essa imagem, tão poética, não é apenas uma metáfora, é uma chave espiritual. Quando Jesus falou do grão, ele não estava apenas se referindo à sua própria morte, mas à lógica do reino. O mundo prega que viver é preservar, acumular, segurar. O Evangelho revela que viver é entregar-se e morrer é ser colhido por Deus. Por isso, a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor, como está escrito no Salmo 115, versículo 15. Na vida dos santos, a morte quase nunca foi um momento de terror. Para Santa Teresinha do Menino Jesus, era o encontro tão esperado com o amado. Para São José, era o repouso nos braços de Jesus e Maria. E para São Paulo, era ganho, como ele escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21.
Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Como pode a morte ser lucro, se não há nada do outro lado? A verdade é que, no instante da morte, a alma se solta do corpo como uma chama que se desprende do pavio. E nesse exato momento, invisível aos olhos humanos, começa a colheita divina. Alguns são levados à luz, outros à purificação, outros ainda ao abismo. Mas todos despertam para uma realidade que sempre esteve ali, esperando, velada. A semente morre, mas ela não desaparece, ela se transforma, e o que parecia fim era apenas o início. A Escritura, em sua linguagem misteriosa e inspirada, não fala dos mortos como extintos, nem como esquecidos. Repetidas vezes, os profetas, os salmistas e o próprio Cristo falam dos que dormem. Dormir. Não é este o gesto mais humano de confiança? Fechar os olhos sem medo, sabendo que alguém vela por nós. Assim a alma do justo entra na morte, não como quem desaparece, mas como quem repousa no colo eterno do Pai. No Antigo Testamento, essa imagem é recorrente. Moisés dorme com seus pais. Davi foi reunir-se a seus antepassados. O profeta Daniel tem uma visão assombrosa. Os que dormem no pó da terra despertarão. Capítulo 12, versículo 2. Dormir aqui não é metáfora de inconsciência total, mas expressão de um repouso espiritual à espera da ressurreição. Como um campo coberto de neve, onde as sementes aguardam a primavera, Jesus mesmo usa essa linguagem com ternura. Quando Lázaro morre, ele diz: "Nosso amigo Lázaro adormeceu e vou despertá-lo." E ao entrar no quarto da menina morta, declara: "Ela não está morta, está dormindo." É como se o olhar de Deus enxergasse a morte como nós vemos o sono, um estado transitório, um intervalo entre dois despertares. Na tradição da Igreja, os primeiros cristãos entenderam isso com clareza. Os túmulos nas catacumbas não falavam de morte, mas de espera. Inscrições como "Dormit in pace", "Dorme em paz", marcavam as lápides dos mártires. Eles não eram tratados como ausentes, mas como presentes em outra dimensão. A oração pelos mortos nasceu dessa certeza. Eles continuam vivos em Deus, mas em um estado de repouso sagrado, esperando a plenitude da ressurreição. Mas não se engane, esse sono não é vazio. Os justos que dormem em Cristo estão de alguma forma misteriosa em comunhão com Ele. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1020, fala do juízo particular que ocorre logo após a morte. Mas antes de chegarmos a esse ponto, é preciso entender que há uma espera, um tempo espiritual, um repouso. Como os apóstolos no Getsêmani, há quem durma diante da agonia do mundo. Mas ao contrário deles, os justos dormem no abraço de Deus. Feche os olhos por um instante. Imagine o silêncio de uma cela monástica à noite. Imagine a alma de um justo, dormindo em Deus, ouvindo mais do que nunca. É ali que começa o verdadeiro mistério do que vem depois. Imagine o momento, o coração para, o corpo esfria, o último sopro se vai, mas, no invisível, algo se levanta. A alma, leve como brisa, mas carregada de eternidade, atravessa um véu que separa este mundo do outro. E então, silêncio. Um silêncio cheio de presença. Porque nesse exato instante, a alma encontra aquele que a criou. Não um anjo, não um reflexo, mas Cristo, o justo juiz, o Cordeiro imolado, o Deus que conhece cada batida que o coração deu. Esse é o juízo particular, ensinado pela Igreja desde os primeiros séculos e confirmado no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1022. Cada alma, após a morte, passa por esse julgamento pessoal, íntimo, absoluto. Não se trata de um tribunal com testemunhas e arquivos. Trata-se de um espelho eterno. Cristo não julga apenas o que fizemos, mas quem nos tornamos. Ali, todas as máscaras caem.
Todos os esquecimentos são lembrados, cada escolha, cada intenção, cada sim e cada não à graça, tudo vem à tona. E o mais impressionante, a alma se reconhece no olhar de Cristo. Não há justificativas, não há comparações, só a verdade. E essa verdade para os justos é libertadora. Para os que recusaram o amor, é como fogo. É nesse momento que se define o destino imediato da alma: céu, inferno ou purgatório. Três realidades espirituais que não são lugares no sentido físico, mas estados profundos da alma em relação a Deus. Para os que morreram em amizade com Cristo, começa o caminho da glória, com ou sem purificação. Para os que recusaram o bem, conscientemente e até o fim, a separação eterna. Sim, o inferno existe, e é o fruto da liberdade levada até as últimas consequências. Mas é preciso dizer, Cristo não é um juiz frio. Ele é o mesmo que chorou diante do túmulo de Lázaro, o mesmo que perdoou o ladrão na cruz, o mesmo que disse, não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ainda assim, ele respeita a nossa escolha. E ali, diante dele, saberemos, com clareza incontestável, para onde nossa alma se inclina. Como escreveu Santa Catarina de Sena, a alma vai para onde quer ir. Feche os olhos, imagine-se diante do olhar de Cristo. Não é medo, é verdade. Não é condenação, é revelação. Depois do juízo, não há mais máscaras nem suposições. A alma se vê como é e vê Deus como Ele é. E a partir disso, ela entra no seu destino final, não como quem é empurrado, mas como quem é atraído ou repelido pela própria essência. A teologia católica sempre ensinou que há três possibilidades após a morte: o céu, o inferno e o purgatório. Três estados, três eternidades possíveis. Três respostas ao amor. O céu não é um lugar com nuvens e harpas. É a plena comunhão com Deus. É ver a face daquele que é puro amor e jamais se separar dele. É mais que felicidade, é beatitude. É a realização total de tudo o que nossa alma sempre desejou sem saber. Como escreveu São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para os que o amam. O inferno, por outro lado, é a recusa eterna desse amor. Não porque Deus queira, mas porque a alma escolheu livremente afastar-se dele. E como o bem-estar da alma depende da presença de Deus, afastar-se dele é sofrer a própria ausência. O inferno não é um castigo imposto, é uma consequência natural de uma vida que disse não ao bem. Um fogo que consome, não por fora, mas por dentro. Um isolamento que dói mais do que qualquer pena. O purgatório é o lugar da esperança dolorosa. Uma fornalha de amor onde a alma, já salva, mas ainda ferida pelo pecado, é purificada. Não é um meio termo, nem uma segunda chance. É um processo de transformação. A alma deseja ver Deus, mas ainda não pode. Então sofre. E esse sofrimento é doce e ardente ao mesmo tempo, como o ouro que precisa ser refinado. O purgatório é a misericórdia que ainda queima. É a graça que prepara a alma para o abraço eterno. A Bíblia alude ao purgatório, ainda que não o nomeie assim. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 45, lemos que Judas fazia sacrifícios pelos mortos para que fossem livres de seus pecados, o que seria inútil se não houvesse purificação após a morte. E no Novo Testamento, São Paulo fala que certos serão salvos como que pelo fogo. Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Pense nisso. Se há almas sendo purificadas agora, elas precisam de nossas orações. Se há almas na glória agora, elas intercedem por nós. E se há almas em tormento, é porque o amor foi recusado. Nada está parado. Mesmo depois da morte, a alma continua em movimento, em direção ao amor.
ou longe dele? Você já sentiu que alguém te protegeu de algo invisível? Já teve a impressão de uma presença sagrada ao rezar? Já percebeu uma paz estranha diante de uma relíquia, uma imagem, ou mesmo diante da morte de alguém santo? Isso não é ilusão. Isso é a comunhão dos santos, o mistério mais consolador e luminoso da fé cristã. A Igreja ensina desde os primeiros séculos que há 3 dimensões da única Igreja de Cristo: a militante, nós, os vivos; a padecente, as almas do purgatório; e a triunfante, os que estão no céu. E todas essas dimensões estão unidas como membros de um mesmo corpo. Não é poesia, é doutrina. Eles estão conosco, não como sombras do passado, mas como presenças espirituais ativas. E se os olhos da carne não os veem, os olhos da fé os reconhecem, especialmente nos sacramentos, nas orações e nas lágrimas silenciosas da alma. Os santos não descansam em ociosidade. Eles vivem em plenitude, e essa plenitude transborda. Santa Teresinha do Menino Jesus, pouco antes de morrer, disse: "Quero passar meu céu fazendo o bem na terra." E ela cumpriu. Milhares de pessoas por gerações testemunharam graças recebidas por sua intercessão. Assim como São Padre Pio, Santa Rita, São Miguel, Santo Antônio, eles agem, eles intercedem, eles caminham conosco. No Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, João vê 24 anciãos diante do Cordeiro com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles oferecem ao Senhor nossas preces, são embaixadores celestes e mais, estão ligados a nós pelo Espírito. Quando rezamos, não rezamos sozinhos. Quando sofremos, não sofremos sem consolo. Quando pedimos, uma multidão invisível clama conosco. É por isso que temos altares com relíquias. É por isso que chamamos Maria de mãe e os santos de nossos amigos. A morte não os separou de nós. Pelo contrário, aproximou-os mais. Porque agora estão livres do tempo, da fraqueza, do pecado. Estão mais vivos que nunca. Feche os olhos. Você não está sozinho. Atrás de cada oração que sobe, há um santo que a acolhe. E atrás de cada dor que você oferece, há uma alma gloriosa que intercede. Feche os olhos e imagine que neste exato momento, alguém que você amou e que já partiu, te observa com ternura de eternidade. Não como um fantasma, não como uma sombra, mas como alguém desperto para uma dimensão que você ainda não vê. Isso é loucura? Ou será que é um segredo espiritual que a Igreja sempre soube, mas que o mundo esqueceu? Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito: "Estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas." Esse versículo é como um véu que se rasga. Há almas que nos cercam silenciosamente, amorosamente, espiritualmente. Não estão presas no tempo, não estão dormindo no esquecimento. Estão acordadas em Deus. E Deus, que tudo vê, permite que vejam o que Ele quer mostrar. Místicos e santos de todos os tempos falaram disso. Santa Mônica, antes de morrer, disse a Santo Agostinho: "Sepultem meu corpo onde quiserem. Não se inquietem com isso. Uma só coisa vos peço. Onde quer que estiverdes, lembrai-vos de mim diante do altar do Senhor." Ela sabia, o vínculo permanece. E o altar é o lugar onde céu e terra se encontram. Há testemunhos reconhecidos pela Igreja de santos que apareceram após a morte para confortar, advertir ou guiar. São João Bosco via sua mãe falecida em sonhos espirituais. Santa Faustina recebeu revelações de almas do purgatório que pediam oração. Padre Pio ouvia confissões de pessoas cujos entes queridos apareciam a ele pedindo intercessão. Isso não é superstição, é teologia viva, é comunhão. Mas não se trata de uma vigilância ansiosa. Os que nos precederam na fé não nos espiam como curiosos.
Eles contemplam a verdade em Deus e, unidos a Cristo, amam o que Ele ama. Se você está em dor, eles sabem. Se você reza, eles ouvem. Se você se perde, eles intercedem. E se você oferece suas dores, eles se unem à sua oferta. O que separa os vivos dos mortos não é uma parede de pedra, mas um tecido invisível, fino como a brisa do Espírito. E às vezes, esse tecido se abre, no meio da noite, em oração, no silêncio de uma missa, no acender de uma vela diante de um retrato. Há um instante, breve, eterno, em que o tempo e a eternidade se tocam. E você sabe, alguém está ali. Sim, os mortos nos veem, mas mais do que isso, nos amam com pureza de céu. E esperam, esperançosos, que um dia sejamos reunidos, na luz, sem ocaso. O mundo corre, envelhece, morre, mas há algo que a fé cristã nunca deixou de proclamar. Mesmo quando o mundo zombou dela, os mortos ressuscitarão. Sim, seus ossos, sua carne, seus olhos, seu corpo inteiro, transformado em glória. Isso não é metáfora, é dogma. No final dos tempos, a morte não terá mais a última palavra. Creio na ressurreição da carne. Rezamos todos os domingos no credo. Mas quantos de nós realmente entendem o que isso significa? A ressurreição não é apenas espiritual, ela é total. A alma se reunirá ao corpo, não ao corpo corrompido, doente, limitado, mas ao corpo glorificado, como o de Cristo após a Páscoa. Você já pensou nisso? O túmulo onde hoje há silêncio, um dia se abrirá. No Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28, Jesus declara: vem a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Essa voz é a daquele que venceu a morte. Não será um despertar suave, será um chamado irresistível. A morte será desfeita, o tempo cessará, e todos, justos e ímpios, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o julgamento eterno. Mas há mais. A ressurreição não será apenas individual, será cósmica. O céu e a terra passarão, mas uma nova criação surgirá, incorruptível, luminosa, reconciliada, e Deus habitará com os homens. Como diz o Apocalipse, capítulo 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Por isso, a igreja vela, espera, proclama a bem-aventurada esperança, a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos. Cada missa é um ensaio do eterno. Cada corpo sepultado é uma promessa plantada. Cada lágrima será enxugada por Deus. E haverá um dia, o último dos dias, em que não haverá mais noite. A última vigília se tornará o primeiro amanhecer da eternidade. Então, olhe de novo para os túmulos. Eles não são prisões, são berços da ressurreição. A morte será vencida. E aqueles que agora dormem despertarão com um corpo de luz, porque o Deus que criou do pó é o mesmo que ressuscita da sepultura. Agora você sabe, a morte não é silêncio absoluto, nem ausência, nem fim. É passagem, é juízo, é repouso, é espera, e para os que amam a Deus é encontro. Os que morreram não desapareceram, estão mais vivos do que jamais estiveram. Contemplam, amam, intercedem, dormem no Senhor como quem aguarda o canto de uma nova aurora. E quando o último dia chegar, o dia que só o Pai conhece, eles ressuscitarão. E com eles, você também. Sim, seu corpo, seu nome, sua história. Nada será perdido. Nem uma lágrima, nem um suspiro, nem uma prece sussurrada no escuro. Porque em Deus nada se perde. Tudo é colhido, tudo é transfigurado. Por isso, não temas a morte. Tema viver sem eternidade. Tema esquecer que você é semente, feita para florescer depois da terra. Tema perder a vigília, porque a trombeta soará. E os que estiverem preparados, verão o Cordeiro.
Reze pelos que partiram, fale com os santos, ofereça sua dor pelos que ainda se purificam e viva cada dia como quem caminha para casa. Se esta história tocou sua alma, se inscreve no canal Histórias do Sagrado. Compartilhe com quem precisa de consolo, de esperança, de fé viva e deixe nos comentários qual verdade mais tocou você neste vídeo. Seu testemunho pode ser a vela que ilumina a fé de alguém. A morte não venceu. Cristo ressuscitou. E em breve, os túmulos se abrirão.